recebendo novamente dentro do programa a doutora Karine Dardi, ela que é fonoaudióloga, especialista em linguagem, participa hoje conosco para trazer informações sobre as questões voltadas à vertigem, equilíbrio e labirintite, que o pessoal confunde muito. E é claro, ela participa conosco justamente para tirar essas dúvidas e trazer esse esclarecimento. Tudo bom? Tudo bom. Obrigada, César, pelo convite de estar mais uma vez aqui no teu programa. Nós é que agradecemos com certeza e queremos aqui, claro, trazer informações para o público que está aí ligadinho no programa, sempre buscando informações, em especial quando a gente trata de saúde, quando a gente fala das coisas que realmente têm a ver com o nosso bem-estar. Isso realmente significa algo que a gente fica contente de poder abrir espaços para a gente esclarecer, né, e levar essas informações. E nesse sentido, vamos falar aí, começando sobre a questão do equilíbrio. O que é o equilíbrio e como ele funciona? Porque o pessoal às vezes confunde essas situações todas. Eu gostaria que realmente você esclarecesse isso e até aprofundasse um pouco mais. Isso. O equilíbrio é uma função sensório-motora que tem como objetivo estabilizar o nosso campo visual e manter a nossa postura corporal ereta. Assim a gente consegue ter movimentos harmoniosos e de uma forma confortável fisicamente e mentalmente também. Só que para isso é preciso que 3 sistemas estejam funcionando bem, que é o sistema auditivo vestibular, o sistema visual e o sistema proprioceptivo. Se houver um conflito entre esses 3 sistemas, aí nós vamos ter uma alteração do equilíbrio, que genericamente é conhecido como vestibulopatias e da forma popular como as labirintites, que na verdade todo mundo conhece como labirintite, mas seriam então as alterações do equilíbrio, as vestibulopatias. Muito bom a gente poder esclarecer isso. Inclusive eu quero também definir a questão das tonturas, né, o que é a tontura e vertigem, como isso surge na verdade e as suas consequências, porque realmente é bastante desagradável. Isso, a tontura é uma alteração do equilíbrio. A pessoa sente então uma zonzeira, uma tonteira, uma sensação de mareio, um atordoamento. E a vertigem é uma tonteira muito frequente. E a vertigem postural, ela é a mais comum, que acontece com o movimento de cabeça e com o movimento do corpo. Aí elas podem ter diversas causas. A Karine participa conosco hoje falando aí sobre as questões de equilíbrio, vertigem e labirintite e desmitificando, evidentemente, situações aí que as pessoas por vezes entendem de uma forma que na realidade não é bem assim que se trata esse assunto. E por falar nisso, vamos falar na questão dos sintomas também e as causas pertinentes a essas questões todas. Por favor, doutora Karine. Então, assim como sintomas, nós temos os vômitos, as náuseas, a perda auditiva, o zumbido, dificuldade de atenção, dificuldade de concentração, perda de memória, uma visão turva, o escurecimento da visão, as quedas, isso tudo como sintomas. Aí vai depender do tipo de alteração do equilíbrio que a pessoa tem. Perfeito. E a questão das causas, a gente já pode elencá-las também, até para as pessoas que estão lá acompanhando a programação compreenderem melhor. Isso, tem diversas causas, tá? Tem o uso de drogas, uso de medicamentos, os antibióticos, anti-inflamatório, anticoncepcional, antidepressivo, o próprio envelhecimento, doenças do sistema nervoso central, o hipotireoidismo e hipertireoidismo, a hipotensão e a hipertensão, tumores, distúrbio psiquiátrico, tudo isso pode ser causas de alterações do equilíbrio. Então eu gostaria de frisar aqui e destacar algumas situações. Você só falou a questão de drogas, as drogas lícitas e ilícitas, o álcool também entra também dentro dessa perspectiva. Sim. Sim. Bom a gente... Maconha, álcool, essas drogas, todos os tipos de drogas, elas contribuem para trazer alteração no equilíbrio. É interessante a gente destacar bem isso, doutora Karine, porque realmente o pessoal que está ligado lá, acompanhando a programação aqui, elas têm condições, inclusive, de observar, né, comportamentos e tudo, e nesse sentido também perceberem, né, as questões que podem vir a trazer problemas sérios, inclusive, exato, nesse sentido. Né? E, claro que o importante agora é a gente falar como diagnosticar isso, como se faz esse diagnóstico. Isso, então a pessoa apresentando esses sinais, esses sintomas, vai procurar um médico. O médico faz o exame, também é feito uma avaliação auditiva, uma avaliação vestibular da postura dinâmica da pessoa.
E com esse diagnóstico, então, vai ser visto que tipo de alteração que a pessoa tem, que tipo de alteração do equilíbrio corporal. Um quadro clínico muito encontrado é a vertigem postural paroxística benigna, que tem, assim, características específicas. Ela tem latência, então, na verdade, ela dura, assim, de 10 a 20 segundos, tem uma latência de 1 a 5 segundos. Depois, essa latência volta a vertigem, com nistagmo, né, que é aquelas mexidinhas dos olhos, mesmo que a pessoa mantenha a cabeça e o corpo reto. Muito bem, realmente são situações bem complexas, né, que tem que ter todo um cuidado e observância, evidentemente, porque a questão, depois nós vamos entrar aqui nos tratamentos, né, inclusive para alento, né, para o pessoal que é cometido dessa doença, que tem esse problema, possa também buscar assim, alguma orientação nesse sentido. E vamos falar assim da reabilitação vestibular, né, então são situações que realmente convergem nesse sentido. Eu gostaria que a senhora falasse então da questão dessa reabilitação. A reabilitação, ela é feita pelo fonoaudiólogo, que ele vai, então, retirar esses sintomas, essas alterações que a pessoa está tendo do equilíbrio, ou então amenizar esses sintomas que a pessoa está tendo, trazendo, então, uma melhor qualidade de vida. Realizado exercícios, manobras de cabeça. Esse quadro clínico que eu falei, por exemplo, dessa vertigem postural paroxística benigna, tem uma das coisas que se fala é que, assim, existe no nosso ouvido interno umas partículas densas que a gente chama de otólitos. Esses otólitos, eles são deslocados para uma outra área, eles trazem essa sensação, trazem essa vertigem. Quando essa vertigem, então, ocorre, a gente faz manobra de cabeça, por exemplo, para colocar esses cristalzinhos, esses otólitos no lugar. E, claro, outras orientações também que a gente dá para o paciente de acordo com a vertigem, com a alteração que ele está apresentando, se é essa paroxística, se é uma central, enfim. É interessante a senhora falar nisso, porque, na verdade, assim, eu gostaria de tratar daquelas vertigens que são mais comuns, que as pessoas têm mais facilidade, inclusive, de identificar, que eu gostaria que a senhora, então, desse alguns exemplos nesse sentido, inclusive, né, traduzindo para as pessoas de maneira bem coloquial, para que elas possam entender perfeitamente isso. Bom, as vertigens, a pessoa tem umas vertigens rotatórias, né? Vai se levantar da cama e sente aquela sensação e acaba se deitando porque não consegue se levantar, né? Mas é que vai de acordo com cada tipo de vertigem que a pessoa tem. Por falar nisso, doutora Karine, seria interessante a gente falar também sobre as diferenças entre a vertigem central e a periférica, porque existem também distinções nesse sentido. Exato, existe. Então, a periférica é mais ali do sistema auditivo vestibular, né? E a central é causas diferentes, né? Elas têm causas diferentes. E a central mais o nível do sistema nervoso central. E que idade, assim, aparece mais essa questão das vertigens, doutora Karine? Porque as pessoas se preocupam muito com essa relação, porque algumas fazem, logo pensam na questão do envelhecimento. Mas não é bem assim, existem categorias, no caso, sim, e pessoas com especificidades, e a questão da genética também influi bastante nisso. Eu gostaria que a senhora desse alguns exemplos e até fizesse alguns parâmetros e comparações nesse sentido. Isso, assim, César, hoje em dia a gente está vendo pessoas bem mais jovens tendo vertigem, tá? Tendo alterações de equilíbrio. O estilo de vida que elas estão levando, né? A gente vê bem as causas, né? O que está acontecendo e o que essa pessoa, esse tipo, estilo de vida que essa pessoa está tendo, e daí as causas que estão ocorrendo. Consegui ser clara? Não, perfeitamente, vamos dar sequência a isso tudo, até para a gente tranquilizar assim, o pessoal, mas as pessoas podem ser acometidas em qualquer idade. Isso, mas depende do tipo de vertigem que vai ter. Por exemplo, essa vertigem postural dá em qualquer idade. Tá? Em crianças vai dos 2 aos 12 anos, pode dar em adulto e pode dar em idoso. Mas a gente vê muito isso entre os 40 a 70 anos de idade. Muito bem. E principalmente mulheres. Principalmente mulheres. E por que principalmente mulheres, doutora Karine? Veja bem, o que eu citei das causas, né? Antidepressivos, anticoncepcionais, distúrbios psíquicos, né? O envelhecimento, que a gente vê, as mulheres estão, todo mundo, né, tendo
com uma melhor qualidade de vida estão vivendo mais tempo. E as mulheres têm uma sobrevida maior do que os homens. A longevidade. A longevidade. Perfeito. É interessante a gente colocar essas situações todas, porque o pessoal que está ligado com a gente aí, prestando atenção, evidentemente, às minúcias, né, daquilo que a gente trata aqui dentro da nossa programação. Então, doutora Karine, e a pessoa sendo acometida de uma vertigem, passando por esse problema, como é que ela deve tratar isso? Como é que a postura que ela deve ser colocada para evitar maiores consequências? Ótimo isso, porque como as pessoas estão com vertigem, naquele momento elas querem ficar parada, deitada, não querem levantar da cama, e às vezes é realmente difícil levantar, porque tu tem a tontura, tem o vômito, e a pessoa pode ter uma queda, né, e se machucar. Mas nós orientamos para que as pessoas não fiquem muito tempo deitadas nem sentadas, porque o labirinto, que é uma estrutura do ouvido interno, precisa dessa movimentação para compensar da forma mais rápida possível. Muito bem. E vamos detalhar também as questões da alimentação, se tem alguma influência nesse sentido, até para que as pessoas assim também recebam essa orientação. A alimentação influencia muito, César. Então, em que sentido, assim, só para a gente poder colocar para o pessoal entender melhor? Nós sempre orientamos para que a pessoa se alimente de 3 em 3 horas, né? O café, o chá, o chimarrão, ele impede o funcionamento normal do labirinto, que é a estrutura lá que nós temos lá na cóclea, a cóclea, que é o órgão responsável pelo equilíbrio dentro do ouvido interno, e isso influenciando o labirinto perde então essa noção de equilíbrio e traz então as consequências desses distúrbios de equilíbrio, essas alterações. Mas tem outras coisas também, tem que reduzir o sal o máximo possível, a gordura e a fritura. Mas na questão do sal, o pessoal fala muito aí, no máximo, uma colher rasa aquelas de cafezinho, né, por dia. E a gente sabe que boa parte da alimentação hoje, ela contém muito sal, principalmente como conservante, né, natural. E nesse aspecto, assim, o que a senhora poderia orientar, né, para as pessoas que estão aí nos assistindo nesse momento, com relação a esses detalhes, né, até para dar uma ideia bem clara do quanto elas podem e devem consumir de sal? Se puder cortar totalmente o sal, se fosse possível, é isso que a gente orienta, César. Mas assim, olha, para fazer uma comida em casa, retira o sal. Vai comprar uma margarina, compra margarina sem sal. Tudo que tu puder fazer sem sal e evitar esses alimentos industrializados e os fast foods, a gente pede para cortar da alimentação. Tem como evitar o sal no nosso dia a dia. Estamos aqui conversando, doutora Karine Dardi, fonoaudióloga, especialista em linguagem, tratando hoje de questões bem, né, pontuais aí com relação à questão da vertigem, diferenças aí que existem na questão tontura, questão de labirintite, enfim, desmitificando aí uma série de situações. E agora, claro, vamos tratar daquele ponto que a gente procura realmente levar assim com relação à questão do tratamento e da cura. O tratamento, primeiro, então, vai a conduta médica, que às vezes o paciente precisa de um medicamento, que é um médico que faz, e o tratamento fonoaudiológico, que às vezes pode ser rápido, com poucas sessões, né, vai depender do caso. Mas assim, nós sempre orientamos para que a pessoa se alimente corretamente, beba bastante água, se mantenha hidratado ao longo do dia e pratique uma atividade física. Que é fundamental. Fundamental, a atividade física de forma regular, né? A gente tem percebido aqui, vários colegas, né, e outros especialistas têm participado, a primeira coisa que eles falam é beber muita água e praticar atividade física, né? Então são coisas assim que realmente a gente percebe que são necessárias até para a gente poder realmente preservar a nossa saúde e mantermos, né, sempre saudáveis. Esse é o objetivo maior. Existe cura na questão do labirintite, aliás, da tontura e da vertigem, doutora Karine? Sim, existe cura. Quer dizer, a pessoa tratando, ela chega Sim. a um ponto de realmente resolver esse problema. Sim, sim. Não sim. É crônico? A pessoa fazendo o tratamento, né, dependendo do tipo que ela está tendo de alteração do equilíbrio, se consegue um ótimo resultado.
Dicas importantes, então, nesse sentido aí, existe cura, quer dizer, é uma questão de fazer o tratamento e, claro, diagnóstico preciso para que chegue, né, à elaboração, né, do encaminhamento daquilo que efetivamente é necessário ser feito. Então, doutora Karine, estamos chegando aos minutos finais aqui da nossa entrevista. Eu gostaria que a senhora, evidentemente, fizesse as suas considerações, agregando aquilo que julga mais importante e acrescentando aquilo que também, né, deixamos de falar assim, ao longo da nossa entrevista, que a senhora considere para o pessoal que está lá ligado, né, alguma informação que realmente vá agregar e vá trazer mais esclarecimento. Então, César, assim, nos primeiros sinais e sintomas, a pessoa deve procurar um médico, nunca se automedicar, ter uma alimentação correta, beber bastante líquido, porque é importante que a pessoa se mantenha hidratada ao longo do dia. Não precisa tomar uma garrafinha inteira de água de uma vez só. Coloca num copo, toma um pouco de manhã, né, à tarde, tomando aos goles ao longo do dia, e praticar atividade física de forma regular, não aquelas corridinhas do fim de semana. Muito bem, dicas aqui da doutora Karine Dardi, a quem agradecemos muito pela participação, né? Mais uma vez está aí conosco, trazendo aí informações, né, na sua área de atuação.